A infância de Jesus, segundo o Evangelho, e as revelações de Ana Catarina Emmerich. Continuação do capítulo 11, quinta-feira, 5 de dezembro. Ao tempo em que os reis magos estavam a falar com o rei de Calzur, foi revelado à Santíssima Virgem que a viagem deles levava destino à cidade de Belém. Como São José fosse advertido do fato, tratou de dispor a gruta para receber nela esses homens vindos do Oriente. Além daqueles visitantes que desceram da cidade para ver a gruta, outros ainda, hoje, por ali apareceram. Foi por motivo dessas visitas que Maria se retirou para a gruta vizinha. Alguns eram pedintes e outros vagabundos insolentes que nas vésperas murmuraram do que lhes fora dado e, blasfemando, exigiam mais. Os que eram mendigos de profissão dirigiram-se a Jerusalém para, nas festas de dedicação, exercerem seu ofício às portas do templo. A caminho de Jutá, seguiu também neste dia Santa Isabel, juntamente com o velho servo, que a acompanhara a Belém. De 6 a 8 de dezembro. Nestes últimos dias, houve mais sossego na gruta, pois ninguém veio importunar a Sagrada Família. Fazendo-lhe companhia e ajudando-a nos trabalhos, ficou juntamente com a Virgem uma serva de uns 30 anos, viúva, que era ainda do parentesco de Santa Ana. São José celebrou o dia de sábado juntamente com a Santíssima Virgem e a serva. Como no dia seguinte houvesse festa no templo, as pessoas que por ali passavam iam todas a caminho de Jerusalém. Era costume entre as mulheres judias dar já desde os primeiros tempos da amamentação algum alimento às crianças. Foi assim que hoje, pela primeira vez, o menino se alimentou de uma papa doce, feita com a medula de uma planta semelhante à cana-do-açúcar. É uma substância leve e muito nutriente. De 9 a 10 de dezembro. Durante as solenidades da dedicação, São José acendeu de manhã e à tarde as lâmpadas da gruta, e foi à luz delas que celebraram a festa. Segunda-feira, 10 de dezembro. Vindo de Nazaré, chegou hoje um servo de Santa Ana, que além de alguns utensílios domésticos trouxe pano para as faixas do menino e um cabaz de fruta coberto de rosas de cor esvaída e aspecto muito diferente das nossas. A Santíssima Virgem pareceu dar muito apreço a essa lembrança de flores que colocou junto dela. Enquanto esses fatos se iam sucedendo em Belém, longe dali os reis magos continuavam a vencer, por caminhos áridos, a distância que os separava da gruta. Depois que os reis transpuseram aquelas montanhas, onde os vi nos últimos dias, entraram em terreno pedregoso, semelhante a pedaços de cerâmica partida, mas polida e de aspecto agradável à vista. Atravessaram ainda outra região acidentada, coberta de areia branca e seixos quase transparentes, muito parecidos com os ovos das aves do céu, chegando finalmente àquela região onde mais tarde vieram a fixar residência. Terça-feira, 11 de dezembro. Hoje vieram à gruta algumas pessoas abastadas de Belém, que se mostraram dispostas a receber a Sagrada Família em suas casas. Porém, Maria voltou a refugiar-se na outra gruta e São José, agradecendo, declinou o oferecimento. 14 a 16 de dezembro. Como a festa da dedicação findasse no sábado, São José deixou de acender as lâmpadas e principiou a dispor melhor as grutas vizinhas, bem como a de Maraná, antes da chegada dos reis magos. Vi também que Santa Ana fazia os preparativos para visitar na gruta o menino e a Virgem, tendo cuidado de enviar com antecedência alguns gêneros
que, à semelhança de outras ofertas recebidas, eram em grande parte distribuídos pelos pobres. 17 a 18 de dezembro. Vi os santos reis chegarem a uma povoação rodeada de sebes, que me pareceu ser a primeira terra da Judéia. Como a estrela tomasse um brilho mais vivo, voltaram a entoar com mais entusiasmo seus cânticos de viagem. Os moradores das terras por onde passavam ou não viram os reflexos da estrela ou não lhes deram importância, embora fosse gente boa e hospitaleira. No templo de Abraão, os homens eram todos assim uns para os outros. A 18 de dezembro, passaram ao lado de uma cidade que me pareceu cheia de sombras, para logo a seguir atravessarem uma corrente de água que segue em direção ao Mar Morto. Nesses sítios, a estrela apresentava-se com menos brilho. A partir daquele rio, o caminho tornou-se mais regular e suave. A 19, quarta-feira, vi o cortejo atravessar uma cidade onde Jesus passou a 31 de julho, no segundo ano da sua pregação. O nome dela assemelha-se a Manate ou Mataneia. As pessoas eram de má índole. Os viajantes, passando à frente, foram acampar junto de uns muros em ruínas e armaram as tendas e trataram de preparar as refeições, descansando nos dias 20 e 21, quinta e sexta-feira. Foi aqui, já em terras da Judéia, que a tristeza, pela primeira vez, lhes invadiu a alma ao ver que os habitantes nada sabiam a respeito do nascimento do novo rei, e como lhes falassem do caminho já percorrido, vi que o cálculo das distâncias era feito pelos dias de viagem a pé, vencendo a razão de 12 léguas por dia. Foi no começo da tarde de sexta-feira, 21 de dezembro, princípio do sábado judaico, que os 3 reis retomaram o caminho, tendo antes distribuído entre o povo algumas peças de ouro, pequenas e de forma triangular, e outras com forma de grãos, mas de cor menos brilhante. Contornando os muros e deixando atrás a cidade, com seus ídolos pagãos, atravessaram a torrente e logo a seguir o bairro dos judeus que se dirigiam à sinagoga para começar as solenidades do sábado. A distância que os separava de Jerusalém era de 24 léguas. 19 a 21 de dezembro. Vindos de Nazaré e tendo chegado à gruta de Belém, a mãe da Santíssima Virgem, juntamente com a filha mais velha, Maria Eli, dormiram na gruta da Natividade, passando a mãe de Jesus com o menino para a gruta vizinha. O servo que as acompanhava, bem como as 2 jumentas em que as santas mulheres vieram montadas, foram recolhidos noutro local. Sendo dia de jejum, cobriram o lume de cinza e taparam as saídas para o fumo, comendo o que ficara cozinhado na véspera. Santa Ana foi portadora de vários artigos de alimentação e vestuário, tanto para a Virgem como para Jesus. Tudo lhes fazia jeito, pois não obstante os muito presentes entregues na gruta, Maria e José tudo foram distribuindo pelos necessitados que lhes passavam à porta. Para si guardavam apenas o que lhes era rigorosamente necessário. Durante os dias em que Santa Ana esteve na gruta, Maria contou-lhe tudo quanto se passara relativamente ao nascimento do menino, desde a entrada em Belém até a visita dos pastores. Santa Ana, escutando-a, chorou de comoção e acariciava Jesus, para quem olhava amorosamente, apertando nos braços ou descansando sobre os joelhos. Ao fim de 3 dias, Santa Ana deixou a gruta para visitar uma irmã casada que residia na tribo de Benjamim e ficava algumas léguas de Belém. Os reis magos, partindo de Mataneia ao cair da tarde, foram passar nas proximidades de uma cidade onde o Senhor, no fim de julho do 3º ano da sua pregação, abençoou uns meninos e deu a saúde a outros apresentados pelas mães que os traziam ao colo.
Mais adiante ficava Betábara, a cujas portas chegaram na madrugada do dia seguinte. Como o rio Jordão passava em frente, vi que os viajantes se dispunham para o transpor. As águas, que me pareceram um pouco volumosas, deixavam à vista alguns bancos de areia. A passagem para outra banda era feita por meio de enormes pranchas lançadas de uma a outra margem. Como, porém, fosse grande a caravana dos magos, alguns dos quais montavam em alimárias pesadas, tiveram as pranchas de ser reforçadas com outra de maior resistência para que todos pudessem transitar sem perigo. Sendo dia de sábado, e como os homens da passagem guardassem um descanso, tornou-se o serviço moroso, levado, porém, a bom termo pelos viajantes e alguns pagãos do sítio. Transposto o Jordão, deixaram à direita a cidade de Jericó e seguiram o caminho, como quem vai para Belém, tomando, porém, pouco adiante a direção de Jerusalém. Agora vejo, ao longe, uma povoação que não me é desconhecida. Está ao lado de uma torrente que, a partir de Jerusalém, toma o caminho de oeste. É por ela que devem passar os viajantes do Oriente. Vejo que os reis magos não seguiram por este povoado, mas voltaram à direita na direção da grande cidade. Sábado, 22 de dezembro. Findara a solenidade de sábado, quando, ao cair da tarde, o cortejo se encontrou em frente de Jerusalém. Vi a cidade e as torres, com os seus rumores, elevando-se para o céu, mas a estrela, essa quase não dava luz. Os reis, por sua vez, à medida que entravam pelas terras da Judéia, iam perdendo o ânimo, pois em lugar do júbilo e festas em honra do rei prometido, encontravam indiferença completa da parte de todos. Mais ainda, ninguém tinha notícia do nascimento do menino, e como a estrela, por vezes, lhes desaparecesse da vista, chegaram a supor que se teriam enganado, vindo de tão longe até ali. Aproximaram-se, pois, de Jerusalém, cheios de perturbação e dominados por um sentimento de grande tristeza. O cortejo, a que já em Causur se tinham juntado alguns homens de distinção, constava de umas 200 pessoas e desenrolava-se numa extensão de quase um quarto de légua. Os reis, além dos 3 dromedários em que vinham montados, traziam outros, transportando bagagem. A cada rei tinha às suas ordens 4 homens da mesma tribo montando as restantes pessoas da comitiva em cavalgaduras, todas de boa estampa e andar leve. Alguns homens, destacando-se do cortejo, deram entrada na cidade para logo voltarem, acompanhados de guardas e soldados. A aproximação de tão extenso cortejo representava um acontecimento importante no seio da população pacífica de Jerusalém. Como os guardas os interrogassem, foi-lhes respondido que vinham guiados por uma estrela à procura do Salvador que já nascera, mas ninguém lhes soube dar qualquer esclarecimento sobre o recém-nascido, fato que muito surpreendeu os viajantes que, começando a ser invadidos pelo desânimo, resolveram recorrer à oração. Recebendo nela grande conforto, disseram entre si: O Senhor, que nos trouxe aqui, também saberá levar-nos de novo às nossas terras. Ao fim de conferências várias, e declarando que pretendiam falar ao rei Herodes, foram encaminhados pelo exterior dos muros até a porta que dá para o Calvário. Entrando por ela, indicaram-lhes para acampar num grande pátio munido de cavalariças e alojamentos para homens, mas guardado sempre por sentinelas à vista. A praça, chamada dos Peixes, ficava ao lado,
não faltando água para o pessoal e animais. Dentro em pouco, alguns funcionários de lâmpadas na mão vieram examinar a natureza das bagagens. Parecia gente dos direitos fiscais. Entretanto, os homens do cortejo, depois de abrigadas as alimárias, procuravam dormir e repousar das fadigas da viagem. O palácio de Herodes encontrava-se na parte mais alta da cidade, não longe da praça onde acamparam. Vi que nas vizinhanças dele os caminhos estavam iluminados por meio de lanternas e fachos acesos no alto de varas. Informados de tudo, Herodes deu ordem para lhes trazerem em segredo o rei Teuqueno. Seriam 10 horas da noite, quando este foi recebido por um cortesão numa sala inferior do palácio. Interrogado sobre os motivos da viagem, Teuqueno narrou com toda a simplicidade os fatos passados, manifestando-lhe o pensamento que ali os trazia, que era adorarem o rei menino que acabara de nascer. O palácio estava em festa naquela noite, pois via salas iluminadas e nelas pessoas de várias categorias e mulheres imodestamente vestidas. Herodes, ouvindo falar de um novo rei que acabara de nascer, embora interiormente perturbado, conseguiu dissimular a agitação que o dominava e ordenou que Teuqueno fosse reconduzido ao diversório, dizendo-lhe que no dia seguinte lhe responderia. Entretanto, mandou convocar os príncipes dos sacerdotes e escribas. Antes da meia-noite, viu chegar, sobraçando rolos da escritura. Eram em um número de 20, apresentavam-se vestidos com as insígnias sacerdotais, ostentando placas ao peito e letras bordadas em relevo ao longo da cintura. Como Herodes perguntasse aos escribas e doutores onde é que devia nascer o Messias prometido, responderam abrindo o livro das profecias e lendo esta passagem que apontaram com o dedo. E tu, Belém, não és a mais pequena entre as cidades principais de Judá, porque de ti sairá aquele que há de reger o povo de Israel. Em Belém, disseram-lhe eles, é que nascerá o Messias, porque assim o anuncia o profeta Miqueias. Como Teuqueno tivesse falado de uma estrela, vi Herodes com alguns sacerdotes nos terraços do palácio, procurando no horizonte algum astro novo para eles desconhecido. A perturbação que assaltou aquele príncipe foi grande e via-se através dos gestos e nas palavras com que estava interrogando os mestres de Israel. Os escribas, ao mesmo tempo que os doutores, ainda tentaram em vão acalmá-lo com um discurso sem fim, dizendo-lhe que não se devia dar importância a esses homens do Oriente, muito dados a sonhos e interpretações imaginárias, colhidas no movimento das estrelas. Se algum acontecimento sobre o Messias se viesse a dar, era no templo e na cidade santa, que, em primeiro lugar, dele haveria conhecimento e Herodes de tudo seria informado. Evangelho. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para lhes prestar homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os sumos sacerdotes e os doutores da lei e perguntou-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos, e investigou junto deles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo:
ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e avisai-me quando o encontrardes, para que também eu vá prestar-lhe homenagem. Depois de terem ouvido o rei, partiram, e a estrela, que tinham visto no oriente, ia diante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e prestaram-lhe homenagem. Depois abriram os seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra, seguindo por outro caminho. Mateus 2, de 1 a 12. Domingo 23 de dezembro. Muito cedo ainda, Herodes mandou chamar os 3 reis magos, a quem de novo interrogou sobre os motivos da sua viagem à Judéia. Compreendendo ele que vinham honrar com presentes o rei dos judeus, cujo nascimento souberam pela estrela, Herodes, aparentando grande satisfação, mas perturbado interiormente, procurou colher deles informações mais completas relativamente a esse novo rei. Com toda a simplicidade, Mensor, em nome de todos, descreveu a aparição no Oriente, contando assim: Vimos uma virgem com um menino nos braços, estava numa estrela fulgurosa e grande. Seguimo-la porque se pôs em marcha, e assim é que viemos ter as portas de Jerusalém. Foi ela que nos trouxe aqui. O menino vestia de príncipe, como herdeiro de rei. Numa das mãos empunhava o cetro e na outra uma espada. Vimo-lo assim. Ainda mais nos foi mostrado naquela estrela de luz. Havia nela um castelo que tomou vulto e se fez cidade grande, e vimos que o menino, tomando nela assento, a fez sua e nela dominou. Sendo príncipe, usava na cabeça um diadema e todos os reis da terra o adoravam. No meio deles, oferecendo-lhes dádivas, reconhecemo-nos a nós próprios, que somos 3, e por isso aqui nos encontramos. Assim também, os impérios do mundo, aceitando o seu domínio, têm de lhe prestar vassalagem. Herodes, com mostras de uma falsa simpatia, disse-lhes, falando os profetas de uma cidade chamada Belém de Éfrata, onde devia nascer o novo rei. Para lá deviam partir e que na volta o informassem de tudo para que ele também o fosse adorar. Era ainda muito de madrugada quando os magos se retiraram da presença de Herodes, pois via as lanternas acesas, alumiando a frontaria do palácio. Nos últimos tempos, o rei Idumeu vivia numa vida de contrariedades por fatos que muito o aborreciam. Pouco antes, isto é, ao tempo do nascimento do Senhor, mandara ele assassinar um seu adversário no caminho de Jericó. Querendo Herodes ter na mão os cargos de influência no templo, conseguiu, para muito deles, nomear gente do seu partido e confiança. Às pretensões do rei opunha-se um dos principais do sinédrio. A pretexto de uma visita, conseguiu que esse príncipe dos sacerdotes tomasse o caminho de Jericó e, na altura em que ia atravessar o deserto, mandou-o assassinar, divulgando o boato por meio dos seus partidários que uns salteadores lhe haviam tirado a vida, subindo depois a Jerusalém para as festas da dedicação. 25 do mês de Casleu, quis, a seu modo, lisonjear os judeus, colocando num dos pórticos do templo um cordeiro de ouro, aliás um bode, pois era dotado de pontas.
Mas aconteceu que um israelita mais dedicado, vendo no fato uma afronta à lei de Moisés, atirou o bode ao chão e partiu em dois. Como o pretendessem, levantaram-se outros zeladores da lei, havendo tumultos na cidade e no templo, fato que ainda mais irritou Herodes. Muitos homens bons estavam na expectativa do nascimento do Salvador prometido. Por sua vez, uns pastores, anunciando aparições no céu, declararam ter adorado numa gruta de Belém aquele que havia de vir ao mundo. Estes murmúrios tornaram Herodes desconfiado e intratável, mandando secretamente uns homens àquela cidade saber o que se passava. Ficou mais tranquilizado quando lhe disseram que nada havia de importância. Apenas numa gruta das vizinhanças nascera uma criança de gente pobre e pais errantes, a que ninguém de consideração ligara a menor importância. Mas quando vira entrar em Jerusalém os 3 reis do Oriente para adorar o menino, seguidos de um grande cortejo, reconheceu que não se tratava somente de dizeres da gente desprezível, e como os magos não voltassem por Jerusalém, os amigos de Herodes fizeram constar que tudo aquilo fora de visionários, que, reconhecendo o logro, não se atreveram a regressar pela cidade santa. Herodes, porém, que não confiava nessas explicações, arquitetava um plano tenebroso a fim de tirar a vida do menino. Finda a conversa com Herodes, os magos tomaram o caminho de Belém, saindo pela porta do meio-dia. Apenas fora da cidade atravessaram uma torrente que naquele lugar muda de direção. Deixavam já na retaguarda o casario e os muros de Jerusalém, quando depararam no horizonte com a estrela que os tinha acompanhado na longa caminhada através do deserto. De novo, no coração de todos, renasceu a alegria que haviam perdido ao entrar na cidade de Herodes. Cheios de contentamento, seguiram a estrela. O caminho por onde foram guiados corria um pouco mais ao poente da estrada principal de Belém, vindo a parar junto de um povoado onde acamparam. Para dissetar pessoas e gado, apareceu-lhes, brotando providencialmente do chão, uma nascente de água que rodearam de terra e pedras. Foi ali que acenderam um lume e cozinharam uma refeição. O repouso neste lugar abençoado era-lhes bem necessário, pois em Jerusalém mal puderam descansar com a ansiedade e as surpresas que por lá encontraram. Mais tarde, viu o Senhor com os discípulos descansando igualmente junto dessa mesma nascente. Pela estrada principal de Belém, subia muita gente com animais e bagagens. Vinham talvez do pagamento dos impostos e pareciam seguir para os mercados de Jerusalém, em visita ao templo. Já declinava o sol quando os magos retomaram o caminho por ali quase deserto, seguindo todos na mesma ordem, porque entraram em Jerusalém. À frente, Mensor, o mais novo, seguido de Sair, o de cor bronzeada, e por fim o mais idoso de todos, Teuqueno, de cor branca. Já o manto da noite se estendia sobre a terra onde acampou Jacó, e dormem as cinzas de Raquel, quando o cortejo do Oriente chegou às portas de uma casa onde um mês antes haviam igualmente parado José e Maria, para nela declararem os seus nomes e meios de vida. Era a morada dos romanos e fora no passado solar da família de Davi. Dos velhos muros ficaram de pé restos, sobre os quais erigiram o edifício de hoje, vasto e com andar superior. Havia nele soldados e era o posto destinado ao pagamento das contribuições romanas. Apeando-se os reis das suas montadas, vi que uns homens se aproximaram para os interrogar, e logo uns empregados, trazendo ramos na mão, lhes ofereceram de beber.
Era essa a maneira de receber os visitantes de categoria. Os magos não falaram no menino, pois sabiam que era em Belém que tinha nascido. Finda as apresentações, como de novo lhes aparecesse a estrela, a nascente da cidade, retomaram as suas montadas e, torneado em fosso e restos de antigas muralhas, chegaram junto ao terebinto, onde levantaram tendas. Estavam a meio dos trabalhos, quando, cheios de admiração, viram que a estrela pairando sobre a gruta se tornara mais brilhante. No meio dela, destacava-se a figura do menino que tinham visto no Oriente. Descobrindo-se e dando graças a Deus, encaminharam-se todos para a entrada, pois era nessa direção que incidiram todos os reflexos da estrela. Recebeu-o São José, a quem narraram a sua viagem e como tinha vindo até ali para oferecer presentes e adorar o novo rei dos judeus. Ao verem o interior da gruta, iluminado de uma luz celestial, e ao fundo dela o menino nos braços de sua mãe, cobriram-se com os mantos de gala e tudo dispuseram para as cerimônias segundo o ritual do Oriente. Mensor, o primeiro a entrar, tirou as sandálias, enquanto dois mancebos desenrolavam uma longa tapeçaria no sítio onde os reis tinham de passar. Seguiram mais 2 servos, levando as oferendas, e logo Mensor, ajoelhando diante do menino, lhe colocou aos pés as dádivas a ele destinadas. Logo após Mensor, seguiram mais 4 homens da sua família. Ao Senhor e à sua mãe, saudou o rei com palavras de afeto, a que Maria correspondeu por meio de sinais de agradecimento, deixando-lhe ver o menino, que retirou do manto em que o tinha envolvido. A seguir a Mensor vieram os outros reis com as suas oferendas, observando todos o mesmo cerimonial. Vi que Mensor retirara de uma bolsa presa à cintura umas barras de ouro virgem da largura de um dedo, mas espalmadas nas extremidades. Maria agradeceu, cobrindo-as com a fímbria do manto. Sair, o segundo, que ficou muito tempo a contemplar o menino, entregou-lhe num vaso de ouro grãos de incenso, símbolo da sujeição à vontade de Deus. Teuqueno, já avançado em anos, não pôde ajoelhar, porque as pernas não lhe consentiram. Descoberto e inclinando-se respeitosamente, entregou, por sua vez, num vaso de ouro, uma planta de cor verde e de haste vertical. Era a erva da mirra, símbolo da vitória contra todas as paixões ruins, porque Teuqueno, em toda a sua vida, lutara sempre contra o culto dos ídolos, a poligamia e os hábitos sanguinários de muitos dos seus compatriotas. A Santíssima Virgem, que de nada precisava porque possuía Jesus, a maior de todas as riquezas, erguendo um pouco o véu que lhe velava o rosto, agradeceu com humildade as ofertas que lhe foram entregues. A seguir aos reis, aproximaram-se alguns dos familiares que, adorando o menino, incensaram de perfumes o interior da gruta, segundo o costume das suas terras. Regressando finalmente ao acampamento, deram graças a Deus, entoando cânticos de uma melopeia cadenciada e monótona, própria dos povos orientais. Como São José, pouco depois, juntamente com 2 pastores, se apresentasse na tenda dos viajantes, levando pão, fruta, favos de mel, legumes e bálsamo, os santos reis aceitaram tudo que como hóspede lhes era oferecido, sendo inexplicável a alegria com que todos, reunidos em volta dos chefes e no meio de lágrimas, tomaram parte na refeição daquela tarde. Enquanto os fatos referidos se iam desenrolando na gruta, vi que os habitantes de Belém falavam da passagem dos homens do Oriente e do acampamento levantado
para os lados do Vale dos Pastores, chegando os judeus em atitude de espionagem aproximar-se da gruta, e vi que tomaram nota do que por ali observaram. Continua em segunda-feira, 24 de dezembro.